A sede da NASA é um lugar seguro. O Pentágono é um lugar seguro? A Casa Branca é um lugar seguro? Só debaixo da terra, né? Assim, se você pensar assim, bom, você dá uma olhadinha na Casa Branca, você consegue entrar na Casa Branca qualquer hora, qualquer momento, enfim. Quantas vezes a Casa Branca já sofreu um atentado? Eu acho que nenhuma, né, gente? Já houve atentados em muitos lugares, mas a Casa Branca, no mínimo que eles conseguiram fazer foi uma baderna no entorno. Enfim, o Capitólio foi invadido, como a Praça dos Três Poderes também, o Palácio, tudo mais, enfim. Mas eu penso que a sede do governo é um dos lugares mais seguros numa nação. Pensa que hoje há bombardeios e ataques da Rússia contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Ucrânia se defende, a Rússia ataca, mas já caiu algum míssil na sede do governo da Ucrânia? Já caiu algum míssil no Kremlin? Então eu penso que esses lugares são seguros, muito seguros. Aí vamos voltar para Jericó. Qual era o lugar mais seguro em Jericó? A casa de Raabe era o lugar mais seguro em Jericó. Por quê que a casa de Raabe era o lugar mais seguro? A sede do governo em Jericó era para ser o lugar mais seguro. Mas a sede do governo também foi destruída lá. A sede lá, o quartel-general, onde ficavam todos os soldados, toda a segurança pública, toda a segurança nacional ali de Jericó, era para ser um lugar seguro, mas não era o lugar mais seguro. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você. O lugar mais seguro em Jericó era a casa da prostituta Raabe. Por quê? Porque ela fez uma aliança com Deus. O palácio do governo, onde estava o rei de Jericó, não era um lugar seguro. E não foi, e não ofereceu a menor segurança para aquela gente, para aquele povo. Era a casa de Raabe o lugar mais seguro. Qual o lugar mais seguro nesse mundo? Se você está captando a mensagem, está conseguindo entender onde eu quero chegar, qual o lugar mais seguro nesse mundo? É a sua casa, se lá você tiver uma aliança com Deus. Se você tiver uma aliança com Deus, a sua casa está guardada, a sua casa está protegida. Todos lá estarão debaixo da proteção de Deus. Então, o meu desafio para você hoje é esse: faça uma aliança com Deus. E se você tinha uma aliança com Deus e essa aliança foi quebrada, renove essa aliança com Deus. E se você nunca fez uma aliança com Deus, faça uma aliança com Deus. E aí tudo naquele espaço estará seguro. Então, pense comigo que naquele exato momento em que Jericó foi invadida, foi atacada, as muralhas de Jericó não suportaram, ruíram, e o povo de Deus entrou ali. E se Raabe não tivesse feito uma aliança com Deus por intermédio dos espias, com o representante do povo de Deus, a casa dela também seria destruída. Aí eu trouxe para a gente refletir assim, a gente precisa aprender algumas lições com Raabe. Mas Raabe era uma prostituta. A casa de Raabe provavelmente era conhecida, identificada como uma casa onde as pessoas entravam para a perdição, para se prostituir, para ter momentos de prazer com uma mulher que não era a sua, com um homem que não era o seu, um lugar de pecado, um lugar de desgraça, um lugar de ruína, um lugar de destruição. Era a casa de Raabe. Aquela casa era identificada como esse lugar terrível, horroroso.
Mas a partir do momento que Raabe fez uma aliança com os espias, a casa dela passou a ser o único lugar possível naquela cidade para alguém se salvar. Era estar dentro da casa dela, porque aquela casa estava agora sinalizada. Mas aquela casa era sinalizada antes, com certeza. Os viajantes identificavam, ali é uma casa de uma prostituta, vamos lá. Os espias foram lá. Agora, um fio de escarlate pendurado naquela janela identificava aquela casa com um novo formato. Não é mais uma casa de perdição, não é mais uma casa de desgraça ou de ruína, é uma casa de salvação. É uma casa onde as pessoas entram e são salvas. Então vamos aprender algumas lições com Raabe. A primeira coisa que Raabe fez foi acreditar no Deus de Israel. Ela disse assim: eu já ouvi falar sobre vocês, e eu acredito no que o Deus de vocês fez e faz. O que as pessoas contaram para nós não é mentira. Eu acredito que aquele mar se abriu diante de vocês. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Ela acreditou. Ela fez muito bem em acreditar, em crer na palavra de Deus, na história que se contava a respeito dos feitos do Deus de Israel. Você imagina, não era como hoje, né, gente? Que aconteceu e até passou ao vivo, o mar se abrindo, né? Alguém transmitindo no Facebook, no YouTube, o mar se abrindo. Não. Mas essa notícia chegou lá. Alguém contou essa história. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus, quando estava saindo do Egito, fugindo, Faraó atrás deles, eles chegaram diante do mar e agora eles estavam perdidos. Eles não tinham o que fazer. Se eles corressem adiante, se afogariam. Se eles voltam, as pessoas, o exército de Faraó mataria. Eles não tinham o que fazer. E sabe o que aconteceu? Moisés tocou com um cajado nas águas e aquele mar se abriu. Foram 2 colunas de água, uma de cada lado, gigantesca. E às vezes eu fico pensando sobre esse mar aberto. Que coisa amedrontadora era, gente. 2 paredões de água desse lado, 2 paredões, outro paredão desse aqui, e aquele meio livre, e as pessoas passando ali, olhando, a qualquer momento aquilo pode vir, e não era um riozinho, era um mar. Imagina, eu não sei qual a profundidade do Mar Vermelho, mas era pelo menos, sei lá, uns 20, 30, 40, 50, lugar em que a coluna de água devia ter uns 100 metros de altura. Era uma coisa fantástica, extraordinária, maravilhosa. E ela acreditou nisso. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. O grande problema das pessoas é que elas podem ter alguma dificuldade para acreditar na palavra de Deus. Acreditar naquilo que falamos como sendo bíblico, que diz assim: não, isso é conversa fiada do pastor, para eu ficar com medo e aceitar Jesus e ir para a igreja dele. Eu quero que você vá para o céu, irmão. A igreja que você vai frequentar, eu não sei, não interessa se é essa daqui, se é outra, eu quero que você vá para o céu, é que você não caminhe nesse caminho de perdição. Então Raabe acreditou. Outra coisa que Raabe fez foi não desperdiçar a oportunidade. Assim que ela viu que aqueles 2 homens eram israelitas, ela disse: então eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu me submeto ao Deus de Israel por intermédio deles e peço clemência. Sejam favoráveis a mim, sejam bondosos para comigo. Salvem a minha vida e a vida da minha família. E eles disseram: tudo bem. Assim como você foi boa para conosco, nós seremos bons para você também. E fez uma aliança com ela. Não desperdice a oportunidade. Você está num lugar de aliança. Você está em um culto onde está sendo oferecido para você a chance de mudar o rumo da sua vida, mudar o rumo da sua história. Fazendo uma aliança com o Deus de Israel, o mesmo Deus
representado pelos espias lá na casa de Raabe, está aqui também. Ela não desperdiçou oportunidade. Agora veja bem, a diferença, né, do comportamento de Raabe para o comportamento do rei de Jericó. Ele disse assim: vão lá e investiga, e pede que ela ponha esses homens para fora. No capítulo 2, no verso 3, por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechar, sendo já